Bom dia, meus amados. Eu queria compartilhar um pouco com vocês de algo que eu tenho vivido. Esses dias eu postei aí a letra de uma música falando que o Senhor é fiel em todo tempo. E quando falamos que o Senhor é fiel em todo tempo, não é apenas quando nós recebemos uma bênção que estamos buscando tanto. A fidelidade do Senhor vai muito além de todas essas coisas que nós sonhamos. O Senhor é fiel em todo o tempo. Mesmo nós não sendo fiéis, o Senhor permanece fiel. E eu estava orando agora de manhã e eu vi uma postagem de uma pessoa que, antes da oração, né, que me fez assim chamar bastante atenção e eu queria falar um pouquinho para vocês. A fidelidade do Senhor é algo que nós precisamos nos apegar. Nós não podemos olhar para as circunstâncias à nossa volta, para os problemas das nossas vidas, para as lutas que estamos enfrentando, mas temos que olhar para a fidelidade do Senhor. E no tempo certo as coisas vão acontecer nas nossas vidas. E mesmo quando estamos passando por lutas, como eu disse, nós podemos sim também sentir a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor, a graça dele que está sendo derramada sobre nós. Por quê? O Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas vidas. Às vezes passamos um aperto de algumas coisas, ficamos apertados mesmo em questão financeira, ou seja lá o que for que você esteja vivendo aí, né? Mas nós conseguimos sentir a poderosa mão do Senhor sobre as nossas vidas. E eu estava vendo, na verdade, uma notícia aqui de um casal que estava buscando muito ao Senhor, querendo ter filhos, né? E eu me emocionei bastante porque hoje em dia é quase que um milagre um casal querer ter filhos. E quase um milagre esse casal conseguir ter filhos. E mais um milagre esse casal conseguir criar esses filhos na presença do Senhor. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso que me fez assim. Eu fiquei emocionada porque eu percebo que as coisas que são certas parecem estar erradas e as coisas erradas parecem estar certas no mundo de hoje. Mas isso é bíblico. A palavra do Senhor fala sobre esse texto e eu não me lembro agora de cabeça, para eu não errar, eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Mas a Bíblia diz que as coisas certas parecem estar erradas e as coisas erradas parecem estar certas, vão ser feitas certas. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas, quando se casam, né, no caso um homem e uma mulher, quando se casam, primeiro não querem se casar, querem viver uma vida de pecado e não querem compromisso, responsabilidade em ter uma família. E quando essas pessoas se casam, elas já não querem ter filhos, porque falam que dá trabalho, porque há muitos gastos, porque é difícil criar filhos. Mas eu estou falando agora para cristãos principalmente, para pessoas que têm princípios bíblicos, sejam cristãos evangélicos ou católicos, que seguem os princípios bíblicos. Vocês que estão se casando, querendo se casar ou já estão casados, não tenham medo de ter filhos. Filhos são bênçãos. Eu tenho um casal de filhos e eu falo que uma das melhores coisas que me aconteceu na vida foi ter os meus filhos. E eu quero dizer para vocês não terem medo de terem filhos. Primeiro, vocês precisam entregar o coração verdadeiramente ao Senhor. Confiar que Ele é tudo, porque Ele é fiel em todo tempo. Ele não vai deixar faltar nada. Nada. O Senhor dá tudo aquilo que é necessário para nós, não aquilo que nós queremos. Às vezes estamos querendo, almejando coisas que não são necessárias, por vaidade, por consumismo mesmo. E aí sim, você vai dizer, não tenho condição de ter filhos. Mas não, nós temos que querer o que é necessário e o Senhor vai nos dar o necessário. Aí sim poderemos ter filhos, no meu caso, mas não, né? Já tô deixando para vocês que estão casando agora, já tive os meus filhos. Então, se você almeja ter o que é necessário, o Senhor não vai deixar faltar para você, você vai poder ter seus filhos. E eu vejo que muitas pessoas estão nesse impasse. Tenha ou não tenha filhos. Gente, tenha filhos, porque é bênção do Senhor. E vocês tenham a responsabilidade de criar esses filhos no caminho do Senhor.
Esse dia eu conversava com um homem no trabalho e ele falou que tem os seus filhos, mas que acha muito difícil, que dá muito trabalho depois que cresce. Eu falei, olha, eu tenho 2 filhos, já estão crescidos, estão casados, e eu posso dizer que os meus filhos não deram o trabalho que todo mundo está dizendo por aí, porque eu criei os meus filhos no caminho do Senhor. Então, mas seus filhos não fizeram arte? Não tô falando disso. Toda criança dá trabalho. Se você quer ter uma família, vai ter trabalho, vai ter responsabilidades. Você precisa aprender para ensinar a palavra do Senhor para os seus filhos. Não estou falando disso, estou falando de vícios, de outras coisas terríveis que você pode estar imaginando aí. Estou falando disso. Quando nós criamos os nossos filhos no caminho do Senhor, nós não teremos esse tipo de trabalho. Teremos o trabalho que é normal de uma vida aqui nessa terra para ter família e criar filhos. E ele ficou pensando, e eu falei, aí ele falou, já fui da igreja. Eu falei, pois é, se você tivesse permanecido e criado seus filhos no caminho do Senhor, com certeza você estaria mais feliz agora e não estaria falando essas coisas. E ele ficou assim, olhando para cima e pensando. Então eu quero dizer para vocês, não tenha medo de ter filhos. Não tenha medo de criar família, porque o Senhor é fiel em todo tempo. Mesmo quando nós não somos fiéis, o Senhor permanece fiel. Mas para nós termos uma família abençoada, precisamos ficar firme na palavra do Senhor, firme no Senhor, obedecer a palavra dele, criar esse filho segundo os mandamentos do Senhor. E as lutas que vamos enfrentar, porque vamos enfrentar sim, tendo filhos ou não teremos lutas, nós vamos passar e o Senhor vai passar conosco por esta luta. Com essa luta que nós estamos vivendo, que nós vamos viver, o Senhor vai passar conosco. Não vamos passar pelo fogo sozinho, o Senhor vai passar conosco, porque estaremos com Ele. Então, gente, não vamos desistir, vamos ter família. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, nós entendemos de amor quando nós temos filhos. Entendemos ainda mais, não que quem não tenha filho, não tem amor, não entende sobre amor, mas quando nós temos um filho, um bebê que nós geramos, né, o nosso marido vai entender muito bem isso, as esposas vão entender muito bem isso. Nós temos um filho e precisa do homem e da mulher. Então, as pessoas que têm filho conseguem entender um pouco mais do que é amor. E aí nós entendemos também, porque assim, toda vez que eu falo dos meus filhos, eu me emociono muito. Eu tenho que me segurar para não chorar, porque eu amo demais os meus filhos. E quem tem filhos sabe o quanto nós assim queremos ter muitas coisas para poder dar para eles. Mas o que nós mais podemos ter de especial para dar para os nossos filhos não é o dinheiro, é Jesus. É aquilo de bom que nós temos para levar para a vida eterna, não as coisas para ficar nessa vida agora, vida terrena. E muitos pais têm lutado para dar boas coisas materiais para os seus filhos e acham que isso vai ser bom para os seus filhos. Não que seja ruim, mas a melhor coisa é aquilo que nós podemos deixar plantado no coração dos nossos filhos para a vida eterna, que é as coisas de Deus, que é a palavra do Senhor, que é os mandamentos dele. Então vamos aprender da palavra do Senhor para que possamos ensinar os nossos filhos. E quem tem filhos entende um pouco mais sobre o que é ter amor, porque tudo que nós fazemos pensando nos nossos filhos. E eu sempre falei para os meus filhos, o que eu mais quero é ver vocês na presença do Senhor e cheios do Espírito Santo. E o que eu pude e o que eu sabia, eu fiz para eles, e até hoje eu fico ali puxando a orelha deles, chamando a atenção deles e tentando falar das coisas de Deus, porque eu sei que isso é para a vida eterna. Nós precisamos demais de nos encher do Senhor. E é engraçado que não termina quando nós crescemos, né? Nós estamos adultos, ainda precisaremos de Deus até o último dia de vida nessa terra, até o Senhor nos levar para estar com eles, e aí sim, nós não vamos precisar ficar lutando contra o pecado, contra a carne, porque estaremos com o Senhor. Então, quem tem filhos vai entender um pouco mais do que é o amor, e fazendo também uma chamada aqui da atenção para o amor de Deus conosco. Ele enviou o seu único filho para morrer por nós, para nos dar a salvação. Olha o que Deus passou. Deus entregou o seu único filho, e quem tem filho sabe como que é difícil entregar o seu filho. Nós não entregaremos. Não vamos entregar, não queremos entregar. E Deus é tão bom e misericordioso que ele deu o seu único filho para morrer por nós, para nos salvar. Então, você tem um compromisso também de fazer o melhor para o seu filho, de querer o melhor para o seu filho, que são as coisas de Deus, ok? Espero que esse vídeo tenha abençoado vocês. Deus abençoe. Tchau!